Ezequiel capítulo 40. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, após a cidade ter sido atingida, naquele mesmo dia a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá. Nas visões de Deus, ele me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre a qual estava como uma estrutura de uma cidade ao sul. E ele me levou para lá, e eis que havia ali um homem, cuja aparência era como a aparência do bronze, com uma linha de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé no portão. E disse-me o homem: Filho do homem, contempla com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe o teu coração sobre tudo quanto eu te mostrar. Porque para que eu pudesse mostrá-lo a ti é que foste trazido aqui. Declara tudo o que viste à casa de Israel. E eis um muro no lado de fora da casa ao redor, e na mão do homem uma cana de medir, e 6 côvados de comprimento por 1 côvado e 1 palmo. Então ele mediu a largura da edificação, uma cana, e a altura, uma cana. Então ele veio ao portão que olhava em direção ao leste, e subiu suas escadas e mediu a soleira do portão, que tinha a largura de uma cana, e a outra soleira do portão, que tinha a largura de uma cana. E cada pequena câmara tinha o comprimento de uma cana, e a largura de uma cana, e entre as pequenas câmaras havia 5 côvados, e a soleira do portão, no alpendre do portão, por dentro, era de uma cana. Ele também mediu o alpendre do portão por dentro, uma cana. Então mediu o alpendre do portão 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o alpendre do portão estava dentro. E as pequenas câmaras do portão em direção ao leste eram 3 deste lado e 3 daquele lado. Os 3 eram de uma medida, e os pilares tinham uma medida deste lado e naquele lado. E ele mediu a largura da entrada do portão 10 côvados, e o comprimento do portão 13 côvados. E o espaço também diante das pequenas câmaras era de 1 côvado deste lado, e o espaço era de 1 côvado daquele lado. E as pequenas câmaras tinham 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. Então ele mediu o portão desde o telhado de uma pequena câmara até o telhado de uma outra. A largura era de 25 côvados, porta contra porta. Ele fez também pilares de 60 côvados até o pilar do átrio ao redor do portão. E desde a face do portão da entrada até a face do alpendre do portão interno havia 50 côvados. E havia ali janelas estreitas para as pequenas câmaras e para os seus pilares dentro do portão ao redor, e da mesma forma para os arcos, e as janelas estavam ao redor para dentro, e sobre cada pilar havia palmeiras. Então ele me trouxe ao átrio exterior, e eis que havia ali câmaras e um pavimento feito para o átrio em redor. 30 câmaras havia sobre o pavimento, e o pavimento ao lado dos portões, defronte ao comprimento dos portões, era o pavimento mais baixo. Então ele mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio inferior por fora, 100 côvados, em direção ao leste e em direção ao norte. E o portão do átrio externo, que olhava em direção ao norte, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas pequenas câmaras eram 3 deste lado e 3 daquele lado, e os seus pilares e os seus arcos eram segundo a medida do primeiro portão. O seu comprimento era de 50 côvados, e a largura 25 côvados. E as suas janelas, e os seus arcos, e as suas palmeiras eram segundo a medida do portão que olhava em direção ao leste, e eles subiam para elas por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante delas. E o portão do átrio interior estava de fronte ao portão em direção ao norte, e em direção ao leste, e ele mediu do portão a portão 100 côvados.
Então ele me levou em direção ao sul e contemplou um portão em direção ao sul, e mediu seus pilares e seus arcos de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e nos seus arcos ao redor, como aquelas janelas. O comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E havia ali 7 degraus para subir. E os seus arcos estavam diante deles. E ele tinha palmeiras, uma deste lado e outra daquele lado sobre seus pilares. E havia ali um portão no átrio interior em direção ao sul. E ele mediu de portão a portão em direção ao sul 100 côvados. E ele me levou ao átrio interior pelo portão sul e mediu o portão do sul de acordo com estas medidas, e as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos de acordo com estas medidas. E havia janelas nele e nos seus arcos ao redor. Ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, e os arcos ao redor tinham 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. E os seus arcos estavam em direção ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares, e a subida para ele tinha 8 degraus. E ele me levou ao átrio interior em direção ao leste, e mediu o portão de acordo com estas medidas. E as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram de acordo com estas medidas. E havia janelas nela, e nos seus arcos ao redor ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E os seus arcos ficavam em direção ao átrio externo, e havia palmeiras sobre seus pilares, deste lado e daquele lado, e a subida para ele tinha 8 degraus. Então ele me levou ao portão norte e o mediu conforme estas medidas. As suas pequenas câmaras, os seus pilares, os seus arcos e as janelas para ele ao redor, o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam direcionados ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares, deste lado e daquele lado, e a subida para ele tinha 8 passos. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares dos portões, onde ele lavavam as suas ofertas queimadas. E no alpendre do portão havia 2 mesas deste lado e 2 mesas daquele lado, para se matar em cima a oferta queimada, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela transgressão. E do lado de fora, ao subir para a entrada do portão norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que ficava no alpendre do portão, havia 2 mesas. 4 mesas haviam deste lado e 4 mesas daquele lado. Ao lado do portão, 8 mesas, sobre as quais matavam seus sacrifícios. E as 4 mesas eram de pedra esculpida, para a oferta queimada, de 1 côvado e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado de altura, sobre as quais também se punham os instrumentos com os quais eles matavam a oferta queimada e o sacrifício, e dentro havia ganchos de 1 palmo de largura, presos ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora do portão interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio interior, que estava ao lado do portão do norte. À sua vista ficava em direção ao sul, uma do lado do portão leste, tendo a vista em direção ao norte. E ele me disse: esta câmara, cuja vista está para o sul, é para os sacerdotes e os guardiões encarregados pela casa. E a câmara cuja vista está virada para o norte é para os sacerdotes, os guardiões encarregados do altar. Estes são filhos de Zadok, dentre os filhos de Levi, que se aproximam do Senhor para ministrarem para ele. Então ele mediu o átrio 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura, quadrangular, e o altar que estava diante da casa. E me levou ao alpendre da casa e mediu a cada pilar do alpendre 5 côvados deste lado
e 5 côvados daquele lado, e a largura do portão era de 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. O comprimento do alpendre era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e ele me levou pelos degraus por onde se subia a eles, e ali havia pilares junto aos pilares, um deste lado e outro daquele lado. Capítulo 41. Em seguida, ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, que era a largura do tabernáculo. E a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta eram 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro lado. E ele mediu o seu comprimento, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Então ele foi para dentro e mediu o pilar da porta 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da porta 7 côvados. Assim ele mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: Este é o lugar mais santo. Em seguida ele mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, ao redor da casa de cada lado. E as câmaras laterais eram 3, uma sobre a outra, e 30 em ordem, e elas entravam na parede que era da casa pelo lado das câmaras laterais ao redor, para que pudessem se segurar, mas elas não se sustentavam na parede da casa. E havia um alargar e um rodeio ainda para cima para as câmaras laterais, porque o rodeio da casa ia para cima ao redor da casa. Por isso, a largura da casa ainda era para cima, e aumentava da câmara mais baixa para a mais alta pelo meio. Então eu vi a altura da casa ao redor. Os fundamentos das câmaras laterais eram de uma cana inteira de 6 grandes côvados. A espessura da parede era para a câmara lateral de fora, era de 5 côvados, e aquele que foi deixado era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro, e entre as câmaras havia a largura de 20 côvados ao redor da casa por todo lado. E as portas das câmaras laterais estavam em direção ao lugar que foi deixado, uma porta em direção ao norte e outra porta em direção ao sul, e a largura do lugar que foi deixado era de 5 côvados ao redor. Agora o edifício que estava diante do lugar separado no final, em direção ao oeste, era de 70 côvados de largura, e a parede do edifício tinha 5 côvados de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim ele mediu a casa 100 côvados de comprimento, e o lugar separado e o edifício, com as suas paredes, 100 côvados de comprimento. Também a largura da face da casa e do lugar separado em direção ao leste, 100 côvados. Ele mediu o comprimento do edifício defronte do lugar separado, que estava atrás dele, e as suas galerias de um lado e do outro lado, 100 côvados, com o templo interior e os alpendres do átrio. Os pilares da porta e as janelas estreitas e as galerias ao redor nos seus 3 andares, defronte à porta, foradas com madeira ao redor e do chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas, para aquele sobre a porta até na casa interior. E por fora, e por todo o muro ao redor, por dentro e por fora, por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que uma palmeira estava entre um querubim, e cada querubim tinha 2 faces, de maneira que a face de um homem estava em direção para a palmeira de um lado, e a face de um jovem leão em direção à palmeira do outro lado. Isso foi feito através de toda a casa ao redor, desde o chão até acima da porta. Foram feitos querubins e palmeiras, e sobre a parede do templo. Os pilares do templo eram quadrados
e a face do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a que está diante do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas por peça, 2 folhas que viravam, 2 folhas para uma porta e 2 folhas para a outra porta. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como foram feitos nas paredes. E havia ali tábuas espessas sobre a face do alpendre por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do alpendre e sobre as câmaras laterais da casa e das tábuas espessas. Capítulo 42. Então ele me levou adiante para dentro do átrio exterior, para o caminho em direção ao norte, e me levou para dentro de uma câmara que estava de frente ao lugar separado, e que estava de frente ao edifício em direção ao norte. Diante do comprimento de 100 côvados estava a porta do norte, e a largura era de 50 côvados. Defronte os 20 côvados que eram para o átrio interior, e defronte o pavimento que era para o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um caminho de 10 côvados de largura para dentro, um caminho de 1 côvado e as suas portas em direção ao norte. Ora, as câmaras superiores eram mais curtas, porque as galerias eram mais altas do que as mais baixas, e do que o meio do edifício, porque elas eram em 3 andares, mas não tinham pilares, como os pilares dos átrios. Por isso, desde o chão, se iam estreitando mais do que os mais baixos e os do meio. E a parede que estava por fora, de frente às câmaras, em direção ao átrio exterior, na parte dianteira das câmaras, o seu comprimento era de 50 côvados, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que diante do templo havia 100 côvados. E por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do leste, como uma que vai para dentro delas desde o átrio exterior. As câmaras eram da espessura da parede do átrio na direção leste, defronte o lugar separado e defronte o edifício. E o caminho diante delas era da aparência das câmaras, que ficavam na direção norte, tão compridas quanto elas e tão larga quanto elas. E todas as suas saídas eram de acordo com as suas formas e de acordo com as suas portas. E de acordo com as portas das câmaras que ficavam na direção sul, havia uma porta na cabeça do caminho, no caminho diretamente diante da parede na direção leste, como uma que entra nelas. Então ele me disse: As câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas serão câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas mais santas. Ali eles deitarão as coisas mais santas e a oferta de alimento, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem ali, não sairão do santo lugar para dentro do átrio exterior, mas ali eles deitarão as suas vestimentas nas quais ministram, porque elas são santas, e colocarão outras vestimentas, e se aproximarão daquelas coisas que são para o povo. Ora, quando ele havia terminado de medir a casa interior, ele me levou adiante em direção ao portão, cuja vista é na direção leste, e o mediu ao redor. Ele mediu o lado leste com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado norte, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado sul, 500 canas, com a cana de medir. Ele voltou-se para o lado oeste e mediu 500 canas com a cana de medir. Ele mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor, 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santuário e o lugar profano.